Talvez aqui no front a gente não encontre, assim, digamos, onde usar muito isso, mas de repente um dia, se acontecer, quem sabe lá no futuro, vocês lembram dessa apresentação e falam, pô, vou usar essa parada aqui que pode ser que melhore e deixe mais rápido o que está acontecendo. De qualquer forma, eu pessoalmente acho esse um assunto bem legal, então por isso que eu quis compartilhar aqui. Vamos lá? Então tá, forma muito rápida, resumida, o que é memoization? É uma forma de que você guarda resultado de funções quando a função é repetida várias vezes, então você guarda o resultado de cada processamento da função, para você não precisar ficar fazendo um reprocessamento de funções com o mesmo valores de entrada e saída, tá? Basicamente, é um cache, de certa forma. A função está executando, ele cria esse cache, salva os valores, quando a função termina de executar, o cache fica perdido no tempo e espaço, tá? Então, muito rapidamente, né? Por que otimizar algoritmos? Por que é legal fazer isso, né? Porque a gente consegue melhorar ou até mesmo viabilizar uma experiência de um usuário. Às vezes, depende do algoritmo que você pensa, ele é maravilhoso, é algo revolucionário que vai fazer tudo de bom, mas ele não consegue ser executado num tempo hábil, então acaba que ele não tem utilidade. Muitas vezes, basta a gente mudar um pouquinho a forma como a gente escreve o algoritmo, pode ser que ele, de repente, de um algoritmo que demoraria séculos para ser executado, ele passe a ser executado em menos tempo, em tempo hábil. Como nós desenvolvemos front-end, a gente sabe que não tem como a gente prever onde que o usuário ou a usuária vai executar a nossa aplicação. Então, pode ser que ele rode num computador Mac da firma com 16 GB de RAM, e pode ser que ele execute lá no computador da Xuxa. Então, é bom que o nosso código rode na maior parte dos computadores possíveis. Preferência em todos, mas a gente sabe que isso não é bem difícil isso acontecer. Então, assim, de qualquer forma, a gente tem que pensar em como deixar nossos códigos sempre o mais performáticos possíveis. Otimizando o código, a gente reduz a complexidade, né? Aquela notação Big O. Não vou entrar em detalhes nessa notação, porque não é o tema da apresentação, então é porque eu não sou muito especialista nisso, eu ia me perder, então só saibam que existe isso e que essa técnica ajuda a reduzir essa complexidade. E, claro, otimizar algoritmos, no caso, reduz custos computacionais. Por custo computacional, desde você poder executar um algoritmo em uma máquina menos robusta, quanto você gastar menos energia, causar menos impacto ambiental. Então, o Too Long Didn't Read basicamente otimiza algoritmo porque você quer eficiência. Lembrando que eficiência é você conseguir fazer mais coisas de forma melhor, gastando menos, tá? Essa tabela aqui é uma estimativa de quanto tempo leva alguns algoritmos com base na entrada deles, ou seja, o tamanho do problema. Por exemplo, se for um algoritmo de ordenação, seria o tamanho da quantidade de coisas que você está tentando ordenar e a complexidade dele, a notação Big O ali. Essa tabela que eu peguei de um material de um professor dessa universidade chamado Univasf. Então, tem alguns valores aqui que eu acho que, né, vale a destaque, que são principalmente as duas últimas linhas, das últimas colunas aqui, né? Então, por exemplo, um problema, isso executando uma máquina comum, vamos dizer assim. Um problema de notação 3 elevado a n, um problema de tamanho 40 aqui levaria 38 mil séculos para ser executado e, né, não tem como fazer isso, porque acho que deixar esse computador executando todo esse tempo, em algum momento ele ia dar um problema, ele não ia terminar o processamento. Então, é inviável. Isso aqui não é exatamente uma conta precisa, mas é mais um modelo assim de que faz a relação de esforços de quem está desenvolvendo a aplicação e quem está executando a aplicação. Então, assim, EC vezes EU, né? Tipo, então, é o esforço do computador ou do dispositivo vezes o esforço da pessoa divididos pela facilidade do problema que está resolvendo e do esforço do desenvolvedor. Tudo isso resulta num valor constante. Então, por exemplo, pega um problema que a gente não tem como variar a dificuldade do problema, mas a gente pode variar as outras três valores ali. A gente vê, se a gente aumentar digamos, o esforço do desenvolvedor, da desenvolvedora, a gente consegue reduzir o esforço que o dispositivo vai ter e até mesmo o esforço da pessoa que vai executar a aplicação. Então, ou seja, a ideia é que a gente sempre tente fazer com que o esforço da máquina que vai executar e o esforço da pessoa que vai usar a nossa aplicação seja o mínimo possível para que ela tenha uma experiência boa de aplicação. Tipo assim, um exemplo, assim, há muito tempo atrás eu precisei fazer um cadastro lá no site da Abramos, que é a Associação Brasileira de Músicos e Artistas, e, tipo assim, o programa que eles usavam era um programa em Java, usando aquele negócio chamado Swing, que, para quem já usou, sabe que é tenebroso, assim. E mesmo se todo o framework sendo ruim, a aplicação era bem mal feita e, porra, era uma experiência terrível, assim. Rodava rápido, mas era horrível de usar. Então, né, onde que a Memoization entra em tudo isso aí, né? Tipo, é uma técnica super simples de otimização, quando a gente vê ela sendo executada, fala, pô, que coisa simples, meio idiota até, mas é bem simples, resolve um problema de uma forma muito elegante, assim.
É, ela é muito útil com funções recursivas, né? Então, função que chama a si mesma, e função recursiva pura, né? Ou seja, que não tem nenhum efeito colateral, ou então que, né, que só depende ali dos valores que estão no seu escopo, né? Valores passados via argumento para essa função. Ou seja, você chama a função com valor de entrada, ela sempre vai reproduzir o mesmo valor de saída. Ela reduz o processamento repetitivo, então, por exemplo, você chama, nessa função recursiva, pode ser que você tenha que chamar várias vezes a função com o mesmo valor, usando memórias eixos, não precisa fazer isso. Então, você tira a carga do processador. E, novamente, é uma espécie de cache. Então, assim, de uma forma muito assim, cortando o mato no facão aqui, tá? É como se você tirasse o esforço do processador e colocasse na memória, sabe? Então, e por que que isso é legal? Porque a gente tinha bastante memória disponível, normalmente os valores que você vai armazenar ali em memória são pequenininhos, tipo um número, que é 32 bits, eu acho, em JavaScript, então é quase nada, e o teu processador fica muito mais livre para fazer outras coisas aí. Um exemplo muito clássico, inclusive, você até deixei uns links no final ali da apresentação, que dão para um monte de site, geralmente todo mundo mostra isso aqui com sequência Fibonacci, então eu também não vou fazer diferente, tá? O cálculo de sequência Fibonacci usando recursividade. Então, por código aqui. Eu criei aqui a pastinha, vou criar a primeira função aqui, a da PPTS. Só me diga uma coisa, está muito pequena a fonte, querem que aumente a fonte do editor? Dá para aumentar um pouquinho. Já melhorou Pra mim bem? tá bom Melhorou? aqui. Beleza, então, tá. Só para explicar, vai ser uma aplicação super simples, vai executar ali no próprio console, não vai ser nada tipo com interface bonitinha e tal, uma aplicação Node bem simplesinha, tá? Eu só vou deixar aberto aqui minha cola, vai que eu esqueça alguma coisa, enfim. Então tá, eu vou colocar aqui um valor de entrada que vai ser passado na própria linha de comando. E aí a função de fato aqui. Então, no caso, se a função for 1 ou menor que 1 ou 0, ela vai retornar o próprio valor de n. E se não, vai retornar a própria função, também menos 1 mais menos 2. Aqui embaixo eu vou fazer a chamada dela. E aqui vamos botar um console log aqui. Tá? E aqui mostrar o resultado. Beleza? Bem simples. Vou executar aqui então. Passando, sei lá, um valor 5. Então, o termo 5 é realmente 5, só para confirmar que 6 tem que dar 8 e 7 tem que dar 13. Então, em tese, está tudo certo, está funcionando a função aqui. Agora, vou tentar aumentar o valor de entrada, né? O valor pequenininho, vou botar 20. Beleza, executou instantaneamente. 30 também, instantâneo. 40 já deu um delayzinho ali, né? Vou aumentar agora um pouquinho mais conservador, 42. Então, 42 ainda já começa a ver que está ficando lenta a nossa função aqui, né? Se eu botar 45, por exemplo, né, que ele vai demorar um tempinho. Então, imagina, por exemplo, um algoritmo desse numa aplicação, sei lá, uma pagininha web que a pessoa bota o termo, manda calcular e, tipo, ficar esperando todo esse tempo aqui para ela saber qual que é o 45º termo da sequência Fibonacci. Fica inviável. Eu não vou tentar com números maiores, porque eu já tentei e demora muito, e acho que vocês já entenderam o ponto aí, qual é o problema, né? Só para colocar um pouquinho mais de informações aqui, eu vou colocar uma variável chamada cals, 0. Essa variável vai ser aumentada em 1 toda vez que a função for chamada. E também vou colocar aqui um tempo, a gente saber o tempo que está demorando para executar a função, tá?
colocar em segundo. Eu vou colocar com uma entrada um pouquinho menor, se não demorar tanto. Aproveitar tomar uma aguinha aqui. Olha o Mac fritando. Eita. E, peraí, o que eu fiz aqui? Start ali, né? Em vez de time. Opa, verdade. Olha só, hein? Obrigado. Pior que o Mac nem tá fritando. Não sei se deveria estar fritando, mas não tá. Ó, então, aqui, olha só, demorou 10 segundos. E isso aqui que é o que chama atenção, né? Tipo, essa função aqui, ó, ela foi chamada 2 bilhões, 200 e poucos milhões de vezes foi chamada a função para um valorzinho desse, de 44 aqui de entrada. Então, pô, não é legal. Tem algumas formas de otimizar, daria para fazer essa função sem chamar, sem usar recursividade, mas como a ideia aqui é mostrar o memoization, usar essa técnica para melhorar. Mas antes, só para mostrar aqui o que aconteceu na execução dessa função aqui, né? Então, assim, usando um valor pequenininho, só para mostrar aqui, para não ficar um slide gigante, muito bagunçado, quando foi chamado a fib de 5, aí ele chamou o primeiro fib de 4, ele chamou o fib de 3, chamou o fib de 2, fib de 1. E aí começou a ter os retornos aqui, né? Então, ele calculou de 0, de 1, 2, aí de 2 chamou o fib de 1 de novo, fib de 0, aí lá em cima ele voltou para fib de 3, que chamou o fib de 2, que chamou o fib de 1. Então, fez todas essas chamadas aí. E o que chama atenção aqui? A quantidade de vezes que algumas dessas chamadas são repetidas. Então, por exemplo, fib de 3 foi chamada 2 vezes, fib de 2 chamada 3 vezes, fib de 1 foi chamada 5 vezes, para um númerozinho pequeno desse, e fib de 0 foi chamada 3 vezes. Ou seja, tem muita chamada aí que a gente pode economizar, né, se a gente salvasse os valores desses resultados aí. E aí agora mostrar com o código tunado aí o que acontece. Então, vou criar um novo fib aqui, tunado. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui. Vou copiar outro código aqui. Então, assim, como é que eu vou fazer para armazenar esses resultados, tá? Posso fazer de várias formas. Posso pensar, por exemplo, um dicionário, onde a chave é o valor do termo e o resultado, e o valor dessa chave é o termo calculado. Por isso, podia ser um objeto. Eu vou usar um array aqui. Então, inicialmente, ele, por padrão, ele começa como null. E aqui eu faço uma verificação, né? Se ele for null, eu vou criar um array aqui. Estou criando de N mais 1 só porque quando for acessar o array, para não ter, por exemplo, não ter perigo de eu acessar um array que não esteja, dar um null pointer exception das ideias aqui mesmo. E vou preencher ele com valores nulos aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é, se já existe esse memo aqui e existe o valor armazenado, por exemplo, então se eu estou passando 5 e já tem o 5 armazenado ali, pô, não preciso fazer mais nada, só retorno esse valor aqui. Se não, daí eu vou ter que fazer as baguncinhas aqui. Então, agora, ao invés de simplesmente retornar direto esse valor, eu vou primeiramente armazenar ele no meu memo aqui. E o mesmo caso aqui embaixo também. E aí, quando for chamar novamente a função, eu passo novamente o memo aqui. Como estou passando como é um array, eu passar por referência, então vai estar sempre lidando com o mesmo objeto em todas as chamadas ali. E por fim, eu retorno o memo de n aqui. Então, beleza, constante monad, nada. Pô, e aí, vamos ver o que esse negócio acontece aqui, né? Então, aquela hora para tentar só confirmar se está tudo funcionando. 5, beleza. 6 tem que ser 8. 7 tem que ser 13. Beleza, tá legal. Então, agora eu vou passar 40. Tá, praticamente instantâneo, né? Teve 1 milissegundo ali. E vou passar o mesmo valor que tinha passado aquela hora de 44, né? Que tinha demorado 10 segundos e
dado 2 bilhões de chamadas ali, né? Então, passando 44, 0 segundos instantâneo, só 87 chamadas. Então, por exemplo, aqui, ao invés de ter chamado 2 bilhões de vezes a função, chamou só 87, por mesmo termo. Deixa eu até fazer uma parada aqui, que não pode dar algum problema. Um número muito grande pode dar problema, tá? Então, ou seja, nesse primeiro caso aqui, eu não consigo nem executar acima de 50, que já começa a ficar super demorado. Aqui eu posso mandar aqui 1.000, aqui não tem problema nenhum, tá? Vou mandar 1.000, cálculo instantâneo. Eu acho que para 1.500 já começa a dar problema, que ele tenta converter infinity para inteiro e aí dá um baita de um problema. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Ó, ele já é outro problema aqui, não vou entrar no X da questão aqui. Mas, enfim, a questão é, pô, praticamente a mesma função, só armazenando os valores das chamadas, a gente consegue reduzir a quantidade de vezes que a função está sendo chamada recursivamente, e com isso a gente tem um algoritmo extremamente mais rápido do que o outro, tá? Gente, caso tenha alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá? Então, voltando aqui aos slides, como é que esse código tunado, né, foi executado? Então, quando foi chamado a primeira vez, foi criado esse memo ali, tudo com valores nulos. Então, chamou a primeira vez, chamou fib de 4, fib de 3, fib de 2, fib de 1. Quando chegou o fib de 1, já chegou naquela condição de escape da recursividade, que quando desse 1, retornava 1. Aí ele preenche já o valor lá na tabela de 1. Aí chamou o 0, também preencheu a tabelinha lá, o nosso dicionário com 0. Daí, beleza, 2 já estava calculado, também preencheu. Aí, quando chamou o fib de 1 de novo, ao invés de fazer qualquer coisa, simplesmente pegou da própria tabela. E aí, fib de 3 foi calculado, também preencheu lá. Aí, quando chegou a fib de 4, também, ao invés de fazer essa chamada... não sei se estão vendo meu mouse? Só pro... Sim. Beleza. Então, ao invés de fazer essas duas chamadas, por exemplo, ele simplesmente vai lá na tabela e já pegou o valor, tá pronto. Aí ele tem o valor fib de 4. Aí, quando fez a chamada fib de 3, ao invés de fazer todas essas 4 chamadas que iria fazer aqui, simplesmente pegou a tabela e já está pronto. E aí, fib de 5 colocou na tabela também. Dessa forma, repetições, então nós temos 2 vezes fib de 3, 2 vezes fib de 2, antes eram 3. Fib de 1, que era 5 vezes, agora deu só 2 vezes. E fib de 0, que eram 2 vezes, 3 vezes deu 1 vez só. Então, ou seja, com esse número pequenininho já deu uma diferença. Então, agora imagina isso para um número, uma entrada absurdamente grande, como, por exemplo, 1.000 ali que a gente executou e funcionou tudo certinho, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que eu fiz aqui, eu executei usando essa aplicação chamada Hyperfine, que é para quem não conhece, ela é uma aplicação de benchmarking que se executa por linha de comando e ela gera um CSV com os resultados. Basicamente, ela executa 10 vezes a aplicação, variando os valores de entrada conforme você queira lá. Eu, no caso, coloquei de 0 a 45, variando de 5 em 5. A linha vermelha aqui é o algoritmo sem a memorization. Essa linha roxa aqui embaixo, aqui, que parece que é só a borda aqui do gráfico, mas na verdade é o outro plot. Vejo que ele praticamente nem se alterou, né? Aí quando chegou aqui na faixa de 40, o algoritmo sem essa técnica de memorization, que ele já começou a ter uma subida aqui exponencial. Bom, é isso aqui, tem alguns linkzinhos que eu deixei na apresentação que fala bastante sobre essa técnica, fala sobre Dynamic Programming. E, galera, é isso aí.